Glória a Deus, glória a Deus. Se você tem uma Bíblia, abra ela no livro de Marcos, capítulo 2. Versículo 1. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da grande multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas, e arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim estas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, reconhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Só até aqui. Quem crê, diga amém. Linda palavra que Deus, Ele nos manda nesta noite. Palavra essa que vem para falar ao meu e ao teu coração. Hoje Deus se usa tanto desta palavra, como dessa live, da minha vida. Deus se usa como todos os dias, das 5 às 7 da manhã, na 101.3, na Sara Brasil FM, da programação da nossa igreja. Deus se usa de uma irmã que vai orar. Deus se usa do irmão Rodrigo que vai em missão para o Mato Grosso. Deus se usa de um evangelista. Deus se usa de um diácono. Deus se usa de um irmão que unge. Deus se usa de muitas maneiras. Ele cria vários caminhos para mostrar que Ele não te abandonou. E a Bíblia está mostrando aqui que o homem, sendo paralítico, a primeira situação que impediria dele ver Jesus, a paralisia, em cima de uma cama, a multidão e os escribas, homens que iam até Jesus para ficar julgando, para ficar apontando. Mas a Bíblia diz que quando Deus quer criar caminhos, quando Deus quer fazer a obra dele, o milagre acontecer, a prova cessar, a paralisia sair. Quem sabe você se encontra numa paralisia espiritual, você está parada, você está parado, não ora mais, não crê mais, não jejua mais, você não congrega mais, você está parada. Mas hoje o Senhor está se usando, como eu já disse, dessa transmissão, dessa live. Deus se usa da programação da rádio, Deus se usa da vida desse pequeno aqui, Deus se usa da vida dos servos de Deus, para fazer com que você vá até Jesus. E não é fácil chegar até Jesus, porque no meio entre você e até Jesus vem muitos obstáculos, e o primeiro é esse: quem sabe você se encontra fraca,
fraco, paralítico espiritualmente falando. Quem sabe a paralisia é dentro da tua casa, a paz paralisou, a união, o amor paralisou, alguma coisa parou na tua vida, mas hoje o Senhor está dizendo por essa palavra, aleluia, eu vou preparar, aleluia, caminhos, homens amigos, mãos amigas, para que você possa sair dessa situação e te levar até a minha presença, te trazer a minha presença, para que você possa sair dessa situação. A outra situação foi a multidão, que quando eles chegaram, 4 homens levando a cama, eles se depararam com a multidão, se depararam com a casa cheia, e quem sabe, você se depara com muitas multidões, quem sabe o mal, o diabo é o inimigo da tua alma, coloca dentro de você o medo, a multidão de medo, a dúvida, será que eu vou lá fazer o que dentro daquele lugar? Quem sabe é a distância da tua casa para a casa de Deus. O mal se usa de muitos artifícios para separar você da presença de Deus, para separar você, irmão e irmã, daquilo que Deus tem para você. Mas hoje o Senhor vem por essa palavra dizer: vou preparar caminhos, se preciso vou preparar pessoas, vou preparar lugares, eu vou preparar para que a minha palavra ela se cumpra em tua vida, ela possa em nome de Jesus se cumprir no meio da tua casa, da tua família, possa se cumprir no teu casamento, mas em nome de Jesus Cristo, creia, essa palavra não vem do Tiago, não vem do homem, essa palavra vem de Deus, e hoje pela fé, ela te toma deste leito, é esse leito espiritual, em meio à família, quem sabe é na tua vida financeira, quem sabe é na tua saúde, eu não sei aonde está paralisado, mas hoje o Senhor está te trazendo pela palavra, aleluia, e o que diz a palavra, abriram um telhado, deram um jeito, quando nós cremos na palavra, dá-se jeito, a distância não nos para, não, a condução não nos para, não, é por isso que em Santo Amaro, a gente de quarta e sexta, nós temos culto 10 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. Por quê? Porque nós temos que adaptar e nós queremos adequar para que você possa tirar um momento para buscar o Senhor, arrancar o telhado, descer à presença de Deus, para que você possa, em nome de Jesus, mudar de vida, e por esta palavra o Senhor está dizendo, vem porque o caminho está preparado, os amigos já estão prontos para te ajudar, o telhado já está arrancado, a porta está aberta, a porta da graça, ela está escancarada, e se você crê, hoje o Senhor está dizendo, como diz aqui, a palavra de Deus no versículo 5, e vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez, olha, nenhuma acusação, nada vai impedir do meu poder se manifestar, nada vai impedir do teu milagre acontecer, porque quem sabe é aqui dentro, o diabo lança flechas, dardos inflamados para te acusar, para te jogar para baixo, para que você não aceite ajuda, o nosso salário é ver você abençoado, o nosso salário é ver você feliz, é ver você liberto, é ver você curada, é ver você fora dessa situação, desse quarto escuro, o nosso salário é ver Deus sendo glorificado na tua vida. Por isso, mais uma vez eu digo, as portas da casa de Deus, da cristã apostólica, está aberta, como amigo que leva o leito, que diz vamos porque Deus, Ele tem um milagre. Quem sabe o paralítico desgostoso da vida, até diz para os amigos dele, eu não vou não, lá vai estar cheio, não vou nem conseguir entrar, não consigo sair nem do leito, eu não vou não, eu vou fazer vocês passarem vergonha, ou então vocês vão perder o tempo de vocês. E os amigos disseram não, vamos embora. Foram 4 amigos que conduziram ele até a casa. Quando desceram, a primeira coisa que Jesus faz, perdoados estão os teus pecados.
Qual o pecado? Qual é a falha? Qual é o erro? Ah, disseram que é pecado de morte, né? Disseram que para você já não tem mais jeito. Pois Jesus, por essa palavra, ele, como disse ao paralítico, o Senhor diz a você: perdoados estão os teus pecados. E quem é o homem? E quem é a doutrina humana que vai dizer que para você já não tem mais jeito, para você já não tem mais solução? Jesus é quem está dizendo: perdoados estão os teus pecados. Aí diz o versículo 6: e estavam ali assentados alguns dos escribas, e arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Você sempre vai encontrar escribas, fariseus, homens que põem a capa de juízes e querem julgar se você é ou não pecador, se você é ou não digno do perdão de Deus. E querem te pôr no banco lá atrás ou no banco aqui à frente. Não, o Senhor está dizendo: nem no banco atrás, nem no banco à frente. Eu quero ter, aleluia, o teu nome escrito no livro da vida. Eu quero escrever o teu nome no livro da vida, perdoar os teus pecados. A palavra de Deus diz, quando nós temos o reino, a justiça, as demais coisas. Aqui a cura da paralisia eram as demais coisas. Jesus estava tratando aqui do reino. Jesus estava dizendo: os teus pecados estão perdoados, não tem acusação, não tem nada que o mal possa apontar o dedo para você. Primeiro, vou limpar você de dentro para fora, vou perdoar os teus pecados. Aí diz o versículo 8, e Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Qual que era mais fácil? Jesus perguntou: o que é mais fácil? Mas para que fique provado, olha lá o que diz o versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar tanto pecado. Ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus disse: você quer ver? Eu tenho tanto poder para perdoar o pecado, como também tenho poder para libertar dessa enfermidade. E por sinal que eu estou limpando ele por dentro, de dentro para fora, ele vai levantar. Quer ver? Vocês ficam aí arrazoando. Tem muita gente para apontar o dedo, tem muita gente para ficar afrontando, tem muita gente para te jogar para baixo, tem muita gente para apontar o teu pecado e dizer que você não é digno. Mas o Senhor está dizendo: se você crê na palavra, que não vem de mim, mas vem de Deus, o Senhor está dizendo: o telhado já está aberto, as portas já estão abertas, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, a misericórdia já está dispensada. E se você crê, hoje o Senhor diz: estão perdoados os teus pecados, estão perdoadas as tuas falhas. O diabo quer apontar o dedo e dizer: a tua vida financeira não vai, teu casamento não vai para frente, a tua saúde está de mal a pior, quem sabe você não é feliz em área nenhuma da tua vida, e o diabo fica apontando o dedo dizendo: para você não tem mais jeito, para você já não tem mais solução, porque você pecou, você errou, lá atrás você caiu. Pois a palavra de Deus, ela vem dizendo hoje: se você crer nessa palavra, o Senhor manda dizer: vou zerar, vou limpar, vou perdoar os teus pecados, aleluia, e por sinal do meu perdão, glória ao nome santo do Senhor, eu vou mudar a tua história, vou entrar no teu casamento, vou entrar na vida dos teus filhos, vou entrar na tua vida financeira, na tua saúde, na tua vida espiritual, vou te fortalecer, aleluia. Tu serás digno diante de mim, por esta palavra diz o Senhor, não de ficar escorraçado no banco do fundo, não, por isso Deus levantou, aleluia, aleluia, tão maravilhosa igreja. Essa semana nós vínhamos falando sobre isso, aleluia, em um dos cultos nós estávamos meditando sobre isso. Deus levantou a cristã apostólica para que, aleluia, aqueles que estavam rejeitados, jogados às cinzas, ao nada, lá, jogados ao desprezo, aleluia, o Senhor, Ele nos revelou que o sangue dEle nos limpa, nos lava de todo pecado, de todo pecado.
e nos dá uma nova vida, porque esse homem, depois que saiu de lá, perdoado dos pecados e ainda carregando o leito debaixo do braço, podiam falar o que quisesse de Jesus, podem falar o que quiser, aleluia, da verdadeira graça. Aqui não é a verdadeira graça, em nenhuma igreja é a verdadeira graça é Jesus Cristo, aleluia, o favor que não merecemos, dele vem o perdão, e se você crê, dele vem a tua vitória, aleluia, e você vai em nome de Jesus ter uma nova vida, porque esse homem sai daquela casa e sai com uma nova vida, sai levando leito, sai levando no braço, aleluia, aquilo que amarrava, que prendia ele, mas agora, aleluia, é como um símbolo do milagre, um símbolo da regeneração de Jesus Cristo em sua vida. Por isso eu digo a você, por esta palavra, aliás, se você crê, olha para esta palavra, pelo poder que há nesta palavra, o Senhor liberta você de dentro para fora. O Senhor diz, pela autoridade desta palavra, perdoados estão os teus pecados, e se você crê, o que estava travado na tua vida hoje, o Senhor destrava, e aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Hoje Ele te dá vitória, no nome do Senhor Jesus. Se assim você crê, receba essa palavra, viva, toma posse dela, pois ela fará efeito de vida, e vida com abundância, aleluia, sobre a tua história, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém, Jesus, glória a Deus, glória ao nome santo do Senhor, bendito é o nome santo do Senhor. Nós iremos agora agradecer a Deus, nós iremos agora louvar o nome do Senhor por tudo que Ele assim nos permitiu e fez também neste culto, né? Entrando na tua casa, onde você trabalha, no teu carro, no ônibus, no metrô, onde você estiver, Deus está aí contigo, creia nisso e receba de Deus a tua vitória. Perdoados estão os teus pecados, Deus quebra todas as amarras, tudo que estava paralítico, parado, o Senhor vai fazer andar na tua vida por esta palavra, em nome de Jesus. Todos juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor assim, Pai, fez conosco, Pai, através dos hinos e louvores, Pai, pela oração que o Senhor nos deu, por tua palavra, Pai, que nos revelou, Senhor, que em Ti há perdão, Pai, que em Ti há misericórdia, Pai. O homem aponta, o homem, Senhor, aleluia, quer ver o nosso mal, o homem não tem amor e misericórdia, Pai, mas nós nos apegamos a Ti, Senhor, aleluia, que é fonte de misericórdia, fonte de amor, aleluia, e o Senhor tem poder para trabalhar, Senhor, em nós, de dentro para fora. Então, Senhor, obrigado, Pai, porque cremos no Teu perdão, cremos na verdadeira graça que é Jesus Cristo, Pai, e Senhor, por sinal do Teu perdão e da Tua misericórdia, Senhor, nós cremos também, Pai, na Tua obra, Pai, em nossa família, na Tua obra em nossas finanças, na Tua obra em nossa saúde, na Tua obra, Pai, em todos os projetos da nossa vida, Pai. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Pai. Agora eu oro pelos pedidos de oração, por todos que entregaram, Senhor, a família, Senhor, pedidos por enfermidade, Senhor, vida financeira, vida espiritual, Senhor, entrego todos os pedidos em Tuas mãos, Pai. Desde já eu Te louvo e Te agradeço, porque eu creio que o Senhor já nos deu vitória, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, que Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, que Deus possa abençoar.